A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Glória a Deus, muito bem. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 diz: E meu discurso e pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O irmão Reagan gastou bastante tempo pregando sobre esse versículo nos anos que precederam sua partida para casa. Ele lia este versículo e passava a explicá-lo. E é impressionante na natureza da palavra como a revelação da Bíblia é progressiva e quanto mais você vê, mais você vê. Quanto mais você sabe, menos você percebe que sabe, mais você vê que tem que aprender algo sobre isto. E o Senhor, Ele me apresentou a forma como eu estou tentando comunicar aqui, que consiste em estabelecer uma ligação entre a demonstração do Espírito e o poder de Deus. Sabe, o mundo inteiro busca o poder de Deus, incluindo a igreja. Não é para isso que vivemos? Eu amo a parte das coisas que fala da comunhão, é uma parte necessária da vida, mas não é a comunhão que de fato me mantém andando. Não é apenas o Espírito, o senso de comunidade que me mantém andando, é o poder de Deus. É isto que eu amo. É nisso que eu gosto de estar envolvido, é com isso que eu gosto de atacar todos os problemas. É disso que você precisa quando tem problemas. O poder de Deus te tira disso, amém? Então ele diz, meu discurso e minha pregação não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, ou seja, ele não estava só sendo eloquente e culto. Ele diz, mas em demonstração do Espírito e de poder não são a mesma coisa. A demonstração do Espírito não é o mesmo que o poder de Deus, mas estão ligados, conectados. Eu tenho dito isso em nossos cultos, a demonstração do Espírito vai produzir o poder de Deus. A demonstração do Espírito não é o mesmo que o poder, mas é necessária para produzi-lo. Então temos falado disso e temos visto como a demonstração do Espírito produzirá o poder de Deus. Na última mensagem, por exemplo, falamos da história de Naamã. E você lembra dessa história em 2 Reis, como Naamã foi um general sírio que era leproso, e ele veio para Israel, e lá ele buscou o profeta de Deus, e ele foi pensando que seria de certa forma, ele achou que o profeta iria sair e impor as mãos sobre ele, orar, invocar o nome do Senhor e ele seria curado. Mas ao invés disso, o profeta nem foi até ele, só enviou o seu mensageiro, o seu servo, e disse, diga a Naamã, mergulhe no rio Jordão 7 vezes, e ele sairá curado. E a Bíblia diz que Naamã ficou com raiva. A King James diz que ele ficou irado. E ele disse, ora, será que os nossos rios de Damasco não são melhores do que o rio Jordão? E o servo dele disse, ora, Senhor, mas se ele tivesse pedido para você fazer algo difícil, você não faria? Bem, então por que não mergulhar no rio Jordão e ver o que acontece, o que você tem a perder? Então ele caiu em si e disse, bem, eu acho que você está certo. Então ele foi, quando ele fez exatamente o que foi dito para ele fazer, ele saiu curado. Glória a Deus, agora o que foi isso? Aquilo foi uma demonstração do Espírito de Deus. Porque não há nenhum registro em nenhum lugar, nem na Bíblia, de alguém que mergulhou no rio Jordão 2, 3, 4, 7 ou até mais vezes e foi curado. Não, isto foi algo que o Senhor disse a ele para fazer. E quando você para pensar nestas histórias do Velho Testamento, e hoje vamos falar de histórias do Novo Testamento, você percebe que em quase todo o caso onde houve um milagre, ou em que houve uma demonstração do poder de Deus, isto veio como resultado de um indivíduo ou indivíduos fazerem algo. De fazerem ou o que lhes foi dito para fazer. E frequentemente esses comandos dados a eles só foram dados uma vez. Apenas uma vez foi dito a alguém para mergulhar no rio Jordão. Apenas uma vez foi dito a alguém para pedir potes emprestados. Fechar as portas e começar a coletar todo o óleo que pudesse. Apenas uma vez essas coisas, o que isso quer dizer? Bem, isto é uma demonstração do Espírito. Pessoas clamam a Deus, vão a Deus em necessidade, e o Senhor dá algo para elas fazerem. Entendem?
E pode ser algo fora do comum, uma tolice total para a mente natural. Naamã demonstrou isso, vimos na mensagem passada. Ele disse, isso nem mesmo faz sentido. Se ele vivesse hoje e estivéssemos assistindo isso ao vivo, veríamos com som e com imagem Naamã dizendo, isto é loucura, não faz nenhum sentido. De que isso serve? Eu poderia ter ficado em casa e mergulhado nos meus rios, eu vim aqui para fazer isto? No entanto, quando ele fez, aquilo liberou o poder de Deus na sua vida. Repitam, demonstrações do Espírito. Agora, vá comigo, por favor, para o livro de Tiago, e vamos ver esses versículos. De novo, é o nosso texto base para este estudo. Tiago, capítulo 2, e vamos ver alguns versículos aqui. Se você não veio nos cultos passados, pegue os CDs, será bom para você, para que você entenda do que estamos falando. Verso 14 diz, pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras? Poderá a fé salvá-lo? E você sabe que não estamos falando do tipo de obras que libera o favor de Deus, mas de obras que correspondem à fé. A versão de Weymouth usa a expressão ações correspondentes, no lugar de obras, ok? Então podemos ler assim, pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver ações correspondentes? E nós também vimos outras passagens no nosso estudo, e eu venho usando isto como tema. A fé sem expressão. A fé tem que ser expressa. Assim como Hebreus 1 diz que Jesus era a imagem expressa de Deus, Deus se expressou em Jesus e desta forma revelou quem ele era e no que ele estava interessado. Sabe, não podemos ver Deus, Deus é Espírito, estamos falando do Pai aqui. O Pai, Deus é Espírito, ninguém pode vê-lo. Então o que ele faz? Ele se expressa no natural e Jesus foi a expressão, a imagem expressa de Deus. Usamos a mesma ilustração aqui, a mesma linha de pensamento quando dizemos que a fé sem expressão está morta. E é por isso que você pode debater o dia inteiro sobre a experiência de outra pessoa e você pode usar o argumento bem, eu conheço fulano de tal, que morreu e tinha toda a fé do mundo. E eu digo isto a você hoje, não importa. Isto pode até ser verdade, mas não é ter a fé. Na verdade, é o expressar a fé que faz o trabalho. Porque ele disse bem aqui, ele disse que proveito há em se dizer eu tenho fé sem a expressão. Certo? E ele observa isso vez após outra no verso 17. Assim, a fé, se não tiver a expressão, é morta em si mesma. Verso 18, porquanto o homem pode dizer, tu tens a fé e eu tenho a expressão dela. Mostra-me a tua fé sem a expressão, e eu te mostrarei a minha fé pela expressão. As pessoas entram na defensiva, você está dizendo que eu não tenho fé? Não. Eu nem faço ideia. A fé é do coração. Eu não posso ver por dentro de você, não vejo o seu coração. Mas eu te digo o seguinte, que se você tem e não expressa, ela está morta. Está morta. Então eu creio que tem muita gente que tem muita fé, mas eles não fazem a conexão porque ela nunca é expressa. Obrigado pelo seu entusiasmo. Ele continua falando. Verso 20, porém, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem a expressão é morta? Se isso não fosse importante, ele não ficaria dizendo isso e martelando isso vez após outra após outra. E no verso 21 ele dá um exemplo, ele diz, nosso pai Abraão foi justificado por expressar a sua fé, quando ofereceu Isaque seu filho sobre o altar. Vede então como a fé expressa e como pela expressão a fé foi aperfeiçoada. E a Escritura cumpriu-se, a qual diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Então, vamos para o verso 26, porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem a expressão é morta. A fé é o corpo, e a expressão é a vida do corpo. Esta é a comparação. Você pega a fé, e ela é como o corpo, mas sem a expressão é como um corpo sem o Espírito. E quando o Espírito deixa o corpo morre. É o Espírito que dá vida ao corpo, é a expressão que dá vida e ação à fé. Bem, eu disse isso na mensagem passada, mas é muito importante, eu vou dizer de novo. A razão número 1 para cristãos serem derrotados é por falharem em agir na palavra de Deus, ou falharem em agir em fé, ou falharem em expressar a fé. A razão número 1 é falhar em agir sobre a sua fé. Eles ouvem,
Eles creem, mas sem expressar, não vai fazer nada positivo em suas vidas. Por exemplo, eu creio que haverá pessoas que vão morrer e ir para o inferno crendo que Jesus levou seus pecados. Mas se nunca expressarem Ele como Senhor, se nunca expressarem esta fé de alguma forma, e aí alguém pergunta, mas como você pode afirmar isso? Como isso pode ser? Bem, eu posso devolver com uma pergunta. Ouça aqui, você já viu alguém que talvez veio para um culto, talvez você trouxe, talvez você já foi assim, e quando ouve a palavra, ou é confrontado com a oportunidade, a convicção vem para você. Eu já vi pessoas chegarem a um ponto que tinham que ficar segurando no banco para não levantar. Ficavam lutando com aquela convicção. O que é isto? A palavra está sendo ensinada, o Espírito ministrado, tem algo arranhando por dentro, a fé está se levantando. Eu garanto a você que se você saísse na rua e começasse a perguntar às pessoas, encontraria alguns que diriam, ah, sim, eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados, sim, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, mas até que eles ajam sobre isso e deem ao Senhor a oportunidade de fazê-los novas criaturas, entendem o que eu digo? Bem, talvez você nunca pensou assim dessa forma, mas se pensar, vai perceber que é possível crer numa coisa, nunca agir sobre ela e nunca receber o benefício dela até o ponto da salvação. Eu tenho um parente que cresceu na igreja metodista. Ele disse para mim uma vez, sabe, desde que eu sou criança que eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Mas só depois de viver muitos e muitos anos, da forma como ele queria, foi que ele chegou ao ponto de aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Foi quando as coisas de Deus se tornaram importantes para ele. Isto pode acontecer no que diz respeito à salvação de uma pessoa. É possível acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus levou os pecados e ressuscitou e nunca agir sobre isso e nunca ir para o céu. Eu sei, vocês estão quietos, mas é bom porque estão pensando sobre isto. Vocês receberão a revelação. Se não, eu ficarei feliz até chegarmos no céu e Jesus dizer que eu estava certo. Então, falhar em agir na palavra, falhar em expressar a fé, é a razão número 1 para cristãos serem derrotados e, obviamente, o primeiro traço disso é não fazer nada. Não fazer nada é falhar em agir. Mas há outra forma com a qual podemos falhar em agir na fé, que é fazer a coisa errada. Você pode fazer algo e não ser a coisa certa, não ser de fato uma expressão da fé. Você pode fazer o que outra pessoa fez. Acontece o tempo todo. Eu já vi centenas de vezes, ao longo dos anos, no meu ministério. Eu vejo pessoas fazendo coisas que viram outras pessoas fazerem, viram outros fazerem e terem resultados, mas elas não conseguem resultados porque, por exemplo, alguém está crendo para a cura e joga o remédio fora. Alguém está crendo em cura para os olhos e joga os óculos fora. E perdem o caminho de casa. Por que isso acontece? Bem, porque, sabe, expressar a fé não é necessariamente fazer o que outra pessoa fez. Eu ouso dizer que você pode mergulhar no Jordão 7 vezes e não receber nada. Mas se o Senhor te disse para fazê-lo, e você fez, vai funcionar. Certo, então é importante entender que agir sobre a palavra de Deus expressando a fé, na verdade é expressar a sua fé, não a fé de outra pessoa. Eu quero dizer isso de novo. Eu já vi pessoas que achavam que estavam expressando a fé por não irem ao médico. Mas eu quero te dizer, amigo, se você não vai para o médico, por medo do que ele vai dizer, isso não é fé. É melhor você ir ao médico e descobrir o que está acontecendo e daí voltar aqui e expressar a fé na cura. Você entende isso, que o médico na verdade não tem nada a ver com a cura? Ele apenas ajuda o corpo físico. Estamos falando sobre receber de Deus. Jesus é o que cura. E o médico não é nem o agente da cura, nem o obstáculo para ela. Mas muita gente evita o médico porque eu não quero ouvir, eu não quero saber, não quero ter que lidar com isso. Bem, se você não trata disso, não será tratado. É melhor tratar disso. Se tem algo errado, vá descobrir o que é. E quando descobrir, aí você mergulha na palavra de Deus, mergulha nas promessas de Deus que te prometem aquilo que você precisa, medita nelas, se alimenta delas, aí você ora e pergunta ao Senhor, por que caminho eu devo ir? E aí deixa o Senhor falar com você e não fique intimidado
Não fique condenado pelo que outra pessoa fez. Naturalmente, a gente sempre destaca os maiores testemunhos. Isso inspira as pessoas. Queremos sempre elevar os padrões e dizer às pessoas que aquilo pode ser alcançado. Mas se você não está aqui em cima ainda, não se preocupe. Eu não penso menos de você. Deus não pensa menos de você. Não pense menos de si mesmo. É uma progressão. O cristianismo é uma progressão, um crescimento. Contanto que você esteja crescendo, tudo vai bem. Olhe para os seus filhos. Você condena seus filhos por terem 6 anos ao invés de 16? Ah, seu pestinha. Por que você não é mais velho? Por que você não cresce mais rápido, seu diabinho? Não. Você os ama no nível em que estão. Você os ajuda mais quando tem 6 do que quando tem 16 porque precisam. Deus é da mesma forma, Ele vai te ajudar aonde você está. Por isso que eu digo, vai ter vezes em que o Senhor vai dizer, sim, vá em frente, tome o remédio, sim, faça a cirurgia, porque Ele sabe onde você está. Muito bem, ouça com atenção, não entre nesta vala de leniência. Tem gente que está nela. Tem gente, muita gente nessa vala com essa história de, não quero nem ouvir o que o médico vai dizer. E isto não é fé. Não é a fé sendo expressa, porque, sabe, se eu sei no que eu creio e eu expresso isso, não me importa o que ninguém fala. Se eu estou no meu lugar de fé, você não pode me tirar dele. O médico não pode me tirar dele. O presidente não pode me tirar dele. O diabo não pode me tirar dele. Se eu estou em concordância com a palavra, realmente no meu lugar de fé, minha paz é tão grande que tudo que eu ouço bate e volta. Sem problema. Não tenha medo das circunstâncias. Não tenha medo dos maus relatórios. Eu gosto do que a Phyllis disse uma vez. Um mau relatório são só palavras. É tudo o que ele é. E estas palavras não criaram o problema. Alguém apenas identificou qual é o problema. São só palavras. Eu tenho palavras maiores bem aqui. A Bíblia tem palavras maiores. E a fé nisto vai produzir. Eu gosto daquele filme Crocodilo Dundee. Ele foi acuado por aqueles caras da cidade. Talvez alguns lembrem aqui. E eles puxaram um canivete para ele. Aí ele pergunta, o que é isso? É uma faca? Ele diz, não, isso não é uma faca. Aí ele se afasta e puxa uma peixeira desse tamanho e diz, isto é uma faca? É isso que é um mau relatório. São apenas palavras. Então, quando ouvir um mau relatório, lembre-se, isso não é uma faca, isto é uma faca. Na verdade, a Bíblia é uma espada. O diabo é um bobo, ele traz uma faca para uma briga de bala. Você tem algo que explode tudo. A fé nisto, quando expressa, vai resolver a questão. Então, onde quer que você esteja, expresse a fé. Misture a fé com o que quer que você esteja fazendo, e você terá resultados, e crescimento, e aumento. Glória a Deus. Então, lembra que a gente estava falando da demonstração do Espírito, e enquanto estamos aqui, eu lembro a vocês que há outras coisas envolvidas, além de apenas a fé, e há outras coisas que, se não são expressas, estão mortas. Por exemplo, adoração, já falamos sobre isso. Louvor. O louvor sem expressão está morto? Meu coração está cheio de louvor, pastor. Ok. Que seja. O louvor sem a expressão está morto? Eu adoro ao Senhor no meu coração. Tá, ok. A Bíblia diz no livro de Lamentações, diz assim, elevemos nosso coração com nossas mãos. A Bíblia nos dá formas para adorar, abrir nossa boca e dar, o fruto dos nossos lábios, sacrifício de louvor, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, cantando no Espírito, assim como cantando com entendimento. Temos instruções nisto. E aí alguém diz, eu não fui educado assim, fui educado errado então. Isso é que é o certo? Isso é que é o certo? Eu te amo, mas o certo é isso? Se você concorda com isso, está certo. Se discorda, está errado. Ok? Não significa que Deus não te ama, que eu não te amo, mas você está errado. Mas se você se alinha com isso, está certo. Glória a Deus. Então, o louvor sem expressão está morto. A gratidão, ser grato, essas coisas sem expressão estão mortas. Eu sou muito grato. Você já disse a alguém? Você já disse a essa pessoa a quem você é grato como você é grato? A honra sem expressão está morta. Tudo isso já falamos sobre. Então é muito importante expressarmos estas coisas. Agora, quando se trata de demonstrações do Espírito e do poder de Deus, vamos passar para o Novo Testamento. Falamos de Naamã há pouco.
Então vamos ver Lucas capítulo 5. Não teremos tempo para ver tudo, mas eu quero que vocês vejam o padrão aqui. Jesus tomou emprestado o barco de Simão, Pedro, para que ele tivesse uma plataforma para se afastar um pouco da margem, para que ele pudesse pregar. Ele ensinou as pessoas naquele barco. E no verso 4, e quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E Simão fez meio relutante, porque tinha passado a noite inteira pescando sem pegar nada. Mas ele disse: sobre tua palavra eu farei. E quando fez, lançou sua rede, e a rede ficou cheia de peixes, de tal forma que acharam que o barco ia afundar. E aí seus parceiros vieram e encheram também seus barcos, certo? Agora eu quero que notem, Jesus disse a Pedro: lance a rede no profundo, lance as redes para um arrastão, e quando ele fez isto, ele ficou rico. Veem isso? Vamos, falem comigo, veem isso? Certo, agora vejam capítulo 5, verso 17. E aconteceu que em um certo dia, enquanto ele estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, Judeia e Jerusalém, e o poder do Senhor estava presente para curá-los. 18. E eis que uns homens traziam em uma maca um homem paralítico, buscavam meios de entrar com ele e colocá-lo diante de Jesus, e como não encontraram, foram pelo telhado e desceram-no pelas telhas com a sua maca para o meio diante de Jesus. Verso 20. Quando Jesus viu a fé deles, disse-lhe: homem, teus pecados te foram perdoados. Veja isso, quando Jesus viu a fé deles. Glória a Deus. Certo, então vemos aqui, mais uma vez, que a fé foi expressa por uma ação. No caso de Pedro, a fé foi expressa por uma ação. No caso deste homem, a fé foi expressa por uma ação. Lucas 17, verso 11. E aconteceu que Jesus, indo para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando ele em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe, e levantaram sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. Todos repitam comigo: enquanto eles iam, eles foram purificados. Por quê? Porque Jesus disse para eles fazerem. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. E quando eles agiram no que a palavra disse, expressando fé, foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou glorificando a Deus em alta voz, e caiu com sua face sobre seus pés, dando-lhe graças, e ele era um samaritano. Note que esse está expressando mais que os outros. Os outros expressaram fé no que Jesus disse, e fez o que ele disse, mas este voltou e expressou mais. Ele expressou gratidão, ele expressou como ele era grato, e fez por iniciativa própria, quando viu que estava curado. E Jesus continuou e disse mais a ele: não foram 10 os purificados, onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E ele disse-lhe: levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te curou. E para aqueles que não sabem, e para os que sabem, vale a repetição. Há uma diferença entre a purificação e a cura. A lepra, até onde eu entendo, é um tipo de doença que mata as terminações dos nervos. E acontece que é normalmente associada com a pobreza. Não vemos muita lepra por aqui, mas nos países de terceiro mundo ainda existe. Então, onde você tem pobreza, falta de higiene, coisas assim, pessoas sem casas decentes e tal. Muitas vezes os leprosos eram segregados, nos tempos da Bíblia eram segregados, e tinham que viver em cavernas. E o que acontecia muitas das vezes, por causa das terminações nervosas mortas, dedos, extremidades, nariz, essas coisas, não sentiam dor. Então algo podia ser infectado. Eu já li sobre alguns casos em que até os ratos roíam suas extremidades enquanto dormiam, as pontas dos dedos. Então, possivelmente, já não tinham as pontas dos dedos, ou o nariz, ou a orelha, coisas desse tipo. Certo, então quando se era limpo de lepra, a doença ia embora. E voltavam a ter saúde. Agora, este homem voltou e expressou sua gratidão a Deus. E Jesus disse: a tua fé te curou. Esta palavra grega significa que tudo foi posto de volta ao lugar como era originalmente. Ou seja, ele teve uma dose extra. Todos eles foram purificados da lepra, todos foram declarados limpos. Mas há uma diferença entre ser purificado e ter algo que tenha sido comido, roído ou tirado, trazido de volta. E foi isso que esse homem teve. Glória a Deus, é muito bom, não é? Sim. E notem que neste caso, lemos 2 casos diferentes,
3 casos com este. Em um caso, Jesus disse, faça isto, e quando ele fez, foi abençoado. Em outro caso, aqueles homens amigos do paralítico, eles iniciaram aquela coisa, o colocaram na frente de Jesus, e ele viu a fé deles expressa. Note que ele viu a fé deles. O que isso quer dizer? Não quer dizer que Jesus olhou dentro do espírito deles e viu que ninguém podia ver. Ele viu o que eles fizeram. Porque eles expressaram. Certo, então aí estão eles. Eles expressaram sua fé e conseguiram o que buscavam. Agora aqui temos uma combinação. Jesus disse aos 10 leprosos, vão se mostrar ao sacerdote. Quando fizeram o que ele disse, receberam. Mas então um deles tomou a iniciativa de voltar e se jogar diante dele e adorá-lo e dizer, você é maravilhoso, glória a Deus, obrigado, Jesus. E Jesus disse, um dos 10. Onde está o resto? Você foi o único que voltou? Deixa eu dizer, eu tenho algo mais para você. Você será pleno. A tua fé te curou, mas eu quero que notem que foi a expressão da fé dele. Não era o que ele tinha, mas o que ele expressou em gratidão, em louvor, que o tornou pleno. Isto não é bom? E isso não é maravilhoso? A fé é a mesma, Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo acontece hoje. Deixa eu te perguntar algo. Somos cristãos, somos crentes, temos o maior vivendo dentro de nós, estamos vivos para Deus, temos uma posição com o Senhor e na economia de Deus que ninguém mais jamais teve antes de Jesus ressuscitar. Então aqueles leprosos não podiam fazer o que fazemos, e aquele paralítico, ele não tinha o que temos, mas ao mesmo tempo o que eles tinham foi suficiente para serem curados, o que tinham foi suficiente para curá-los. Agora, e quanto a nós? Quanto mais nós que temos o Espírito de Deus habitando em nós. Eu me recuso a aceitar doença e eu não digo isso apenas por minha experiência não vale mais do que a sua ou de qualquer outro. Eu digo isso na autoridade da palavra de Deus, eu me recuso a aceitar o argumento de qualquer um de que a cura foi algo para o passado. Eu me recuso a aceitar o argumento de qualquer um de que os milagres já passaram. Não há nenhuma base bíblica para dizer que isso passou, nenhum profeta, nenhum apóstolo disse. Não há nenhuma base bíblica para dizer que o Senhor fez isso apenas para a igreja antiga começar e depois tirou de nós. Não há nenhuma base bíblica para dizer que ele fez isso apenas até que os médicos tivessem o conhecimento. Não há nenhuma base bíblica para nenhum desses argumentos. Eu ouço todos, mas não há base bíblica para eles. Não se segure em pé. Mas a palavra de Deus é a verdade. Imutável, infalível. E temos uma posição com Deus que ninguém jamais teve antes dessa dispensação. Nos últimos 2000 anos temos feito parte de algo que existe em uma pequena porcentagem de tempo na história humana. E temos uma posição com Deus que antes disso ninguém nunca teve. E temos uma vida que ninguém jamais conheceu antes de nós, uma vida ressurreta. Ao mesmo tempo, eu digo a vocês que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e os seus métodos não mudaram desde então. E já que o poder dele não mudou, não podemos dizer, bem, não é para nós hoje, é sim para nós hoje. Mas eu também acredito que os métodos dele continuam, mas por causa da mudança no relacionamento dele conosco, as coisas ficaram um pouco diferentes, temos que trazer para a realidade do Novo Testamento. Agora, então, aqui temos um homem que foi ao Senhor, e Jesus disse a ele, ok, você faz isto, e é isso que você terá. E ele fez e recebeu. Assim como Naamã e o profeta e como qualquer um dos outros milagres. Certo, então, se você tem um problema, você tem algo acontecendo em sua vida, algo acontecendo em seu corpo, e você está buscando o poder de Deus, você quer a ajuda do Senhor, como isso vai acontecer? Qual é o processo aqui? Nós vimos Naamã, vimos o profeta, o paralítico, vimos Jesus e os leprosos. Jesus ainda é o nosso Salvador, ainda é aquele que cura, ainda é o nosso supridor. Então como que acontece? Ele não está aqui, em forma física como estava 2000 anos atrás. Como isso vai acontecer? Bem, é claro que temos a passagem que diz, quando orardes tudo aquilo que pedisdes, crede que recebestes e terás. Então entendemos e fazemos isto, certo? Agora, nós também temos estes momentos de ficar juntos. Então temos coisas acontecendo individualmente e coisas acontecendo corporativamente. Agora digamos, como Naamã, que tinha um problema, ele foi ao homem de Deus esperando que algo acontecesse. Digamos que você, como Naamã, você ora
e você está esperando que o Senhor faça algo em sua vida, não me importa o que seja. Você é que define, você decide o que precisa de Deus, ok? E talvez você nem sempre precise de algo de Deus, talvez as coisas estejam bem nesse momento, mas há momentos na sua vida em que você precisa de ajuda de Deus. E é claro que sempre há um momento, um aspecto em que você está aumentando, crendo em Deus para mais. Não só para si, mas para ser uma bênção para outros, mais como Ele. Eu quero ser mais como Ele, quero ir mais alto. Quero que as pessoas vejam Jesus em mim. Mais caráter, mais integridade, mais ousadia. Que tal isto? Tudo bem orar por ousadia? Sim, ok. Então estamos buscando ao Senhor por estas coisas. Você pode não ter uma doença paralisante, mas está buscando ao Senhor por algo. E vamos à igreja. Agora, quando iam a Jesus e Jesus estava ensinando, Jesus dizia para eles fazerem coisas. E faziam e eram abençoados. Certo, a gente vem para o culto e oramos e pedimos a Deus por algo. Será que é menos provável de Jesus nos dar algo para fazer? Pense sobre isso. Será que Ele mudou? Então será que Ele não pode te dizer para fazer algo? Mas será que Ele tem que te dizer para fazer uma coisa diferente do que todo mundo já fez? Será que Ele não pode atuar com todos de uma vez? Será que Ele pode ouvir nossas orações e dizer, ok, sim, 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 e sim, agora vejam, façam isso. Certo, fazer o quê? E o tecladista lá em cima se levanta e diz, vamos louvar ao Senhor! E todo mundo levanta e começa. Você entende como é que o Senhor fala conosco hoje? Será que Ele usa pessoas às vezes? Será que Ele derrama unção sobre pessoas no culto para dar direções? Será que Ele não age só baseado no roteiro das escolas bíblicas? Não, o tecladista é inspirado por Deus para dizer, vamos louvar ao Senhor! E temos que tomar cuidado para não dar uma de Naamã e dizer, eu vim aqui. Eu só queria sentar e ser ensinado hoje. Será que os CDs que tenho em casa não são melhores que isso? Entendem o que eu digo? O que eu estou dizendo é que eu acredito que o Senhor está sim nos dizendo para fazer coisas. Mas a gente cai na armadilha, e é sim uma armadilha, é um laço, na armadilha da familiaridade. Existe uma armadilha chamada familiaridade. É quando você chega ao ponto de conhecer alguém tão bem que você não consegue mais distinguir entre o natural e o sobrenatural, e aí começa a se perder do Senhor, começa a perder as pistas dele. Deus coloca pessoas em nossas vidas. E temos que lembrar que se Ele pôs alguém em nossas vidas, então Deus vai ministrar a nós através daquela pessoa. Ei, podemos ser amigos, podemos nos divertir, podemos andar por aí, mas temos que tomar cuidado para não deixarmos a brincadeira e a diversão chegar tão longe ao ponto de perdermos de vista o fato de que há uma unção. E para o seu próprio bem, e não só para o seu benefício próprio, mas também por esta razão, se você não perder de vista a unção que está sobre os outros, então Deus poderá ungir você para ajudar outros. Mas se é tudo muito familiar, tudo na brincadeira, tapinha nas costas, essas coisas, e você não tem a habilidade, se você não desenvolveu ou cultivou a habilidade de dividir as coisas, de chegar aqui e dizer, muito bem, agora eu vim aqui para ouvir o Senhor, eu vim receber, então você vai estar atrapalhando a si mesmo. Você vai impedir a você mesmo de receber de Deus, porque, assim como estas situações, eles tiveram que fazer alguma coisa para receber algo do Senhor. E se o Senhor te disse para fazer algo e você perdeu as pistas, Deus não vai te dar passagem? E não é que Ele esteja retendo algo de você, é o que você precisa fazer para receber. Ele respondeu sua oração. Você disse, Senhor, eu creio que recebo. Obrigado, e Ele disse, muito bem, então faça isto. Mas você deixou passar, porque você estava fazendo outra coisa, pensando outra coisa, ou pensou demais sobre aquilo. Ou só não estava com vontade. Eu não gostei do jeito que olharam para mim. Lembra de Naamã? Ele ficou ofendido porque o profeta não saiu e o cumprimentou. Grande homem da Síria, grande general. Eu vou impor as mãos sobre você e Deus, que te estima tanto,
vai te abençoar. Ele ficou com raiva por isso. O profeta sentado assistindo televisão. E o Espírito Santo diz, diga a ele para mergulhar no Rio Jordão. E ele diz a Geazi, diga a ele para mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Eu ligava para o irmão Reagan quando ele era vivo para falar sobre coisas importantes. Eu não incomodava ele com bobagem, só falava sobre coisas importantes, entende? Que eram importantes para mim. Eu ligava para ele quase que invariavelmente. Eu ligava e dizia, pai, eu preciso que você concorde comigo sobre isso. E ele dizia, ah, sim, vai dar tudo certo. Ele não deixava nem eu terminar o que eu estava falando. Se eu estivesse inclinado a me sentir insultado, sabe, aquilo era uma boa oportunidade para mim. E não aconteceu só uma vez ou duas. Aconteceu só todas as vezes que eu falei com ele. Um dos últimos cultos que ele pregou na igreja do irmão Ed do Fresne, eu vou te dizer, nós estávamos no culto, eu estava sentado na primeira fila, a unção do Senhor tão pesada, tão densa que parecia que dava para cortar com uma faca. Sabe, foi uma noite daquelas. Eu ali sentado com todas aquelas coisas dentro de mim acontecendo. Eu estava sendo ministrado, sendo alimentado, o céu havia se aberto sobre o meu coração, sobre a minha mente, era apenas glória, descendo sobre mim. E eu ali pensando, eu preciso ter isto. Então nos chamaram de volta para a sala de recepção. O irmão Reagan sentou à ponta da mesa e eu do lado dele. E eu sentei do lado dele. E eu disse, pai, impõe as mãos sobre mim. Só impõe as mãos, eu preciso ter isto. Ele estendeu a mão que estava segurando o garfo e disse, sim, receba. Não é precioso? Ele estava com o garfo na mão, ele estava pegando a salada, ele colocou o garfo na outra mão, estendeu a mão sobre mim e começou blá 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 blá, Senhor, eu nem lembro bem o que foi que ele falou. Amém, Deus abençoe, amém, sabe? Ele já tinha terminado, estava pronto para comer. E eu no meu lugar de glória, sim, eu recebo. O Kevin e a Annie estão rindo, eles sabem do que eu estou falando aqui. Eles cantavam nos cultos, viram coisas piores. Pelo menos ele tinha algum respeito por mim, por eles não tinha nenhum. Tratava eles como enteados. E eles mereciam. Eu estou brincando. Não, agora sem brincadeira, tudo isso não é importante, porque eu recebi aquilo que eu buscava. Eu não iria me deixar deter. Eu apenas criei que eu recebi, a minha mente ficava... Rapaz, será que ele está mesmo fazendo de coração? Eu queria sentir o amor, mas não era isso que era importante. E a questão aqui é, quando o Senhor se mover, não se deixe ficar para trás por causa dessas coisas. Glória a Deus, não fique para trás por causa dessas coisas, não deixe que isso fique no seu caminho. Você vem à igreja e ouve do Espírito Santo. Não vá com tudo já determinado. Bem, sabe, hoje eu espero chegar lá, sentar e ser alimentado. Eu já pensei isso, não estou aqui para julgar ninguém. Eu já fui à igreja e pensei, rapaz, eu espero que isso aqui não se torne aquela bagunça santa. Eu quero só ficar sentado e ser alimentado. Eu só quero ir à igreja, eu só quero ouvir a palavra, eu só quero ser encorajado e eu só quero voltar para o almoço. Será que eu estou vendo alguém aqui que já pensou assim? Amém. Somos humanos, temos que lidar com isso, mas o que eu estou dizendo aqui é não caia nesta armadilha. Primeiro de tudo, talvez você não precise de nada, mas outra pessoa precisa. Então perceba que nem sempre é o caso de alguém estar tentando fazer você se mexer. Pode ser o caso de Deus apenas tentar alcançar alguém se você só ajudar. Aí, pessoas terão orações respondidas. Amém? Amém. Repitam comigo, não se trata só de mim. Certo, mas não caia na armadilha da familiaridade. Não faça isso, não entre nisso. Não fique preso a isso, sabe? Não diga, eu conheço ele. Eu sei como ele faz, já vi ele fazer isso antes. Deixa eu te dizer uma coisa, só porque você já viu uma pessoa fazer algo antes num culto, sabe, um ministro, digamos, eu, já que sou eu que estou aqui, só porque você já me viu fazer uma coisa antes e eu faço de novo, entenda de uma forma geral que Deus vai usar as pessoas numa certa linha e vai haver sim repetições. Deus unge pessoas diferentes para coisas diferentes e certamente
Deus ungiu Kevin para tocar trompete e Andy para cantar as músicas. Você espera que ela suba e cante numa voz diferente toda vez que cantar? Não, vai ser a mesma voz, a mesma música, com a mesma unção ministrando e a mesma paz. Sabe, da mesma forma o Senhor usa as pessoas numa mesma linha. Talvez algumas pessoas imponham mais as mãos, outras dancem mais, outras corram mais, outras gritem mais. Seja lá como Deus use as pessoas, apenas aceite. Amém? E entre nisso com elas, e creia em Deus com elas, e o que teremos são demonstrações do Espírito produzindo o poder de Deus. Aleluia! Mas se você quer o poder de Deus, vai ter que ir pela demonstração do Espírito. Alguém diz, eu não quero isso, eu não me importo. Mas você tem que ir. Não cabe a você fazer a escolha sobre como Deus opera. Você apenas vai junto com Ele e recebe dele. Aleluia! Repitam, eu amo meu pastor. Ha, ha, ha. Glória a Deus. Glória a Deus, não caia na armadilha da familiaridade. E eu digo isso também em relação aos ministros. Se você tem alguma conexão com alguém, algum tipo de conexão divina, um relacionamento divino, não caia na armadilha da familiaridade. Aleluia. Glória a Deus. Brincar, se divertir, nenhum problema nisso, mas saiba fazer a distinção. Dê honra a quem honra, respeito a quem merece. Honre o dom de Deus. E perceba que Deus pode usar qualquer um aqui nessa plataforma. E só porque não sou eu aqui, não significa que Deus não está aqui. Eu percebo que as pessoas gostam mais do seu pastor do que de qualquer outra pessoa. E tudo bem com isso. Mas ao mesmo tempo, nós também temos uma tendência maior a cair na armadilha da familiaridade. É fácil para você me colocar numa caixa e eu vou ter dificuldade em quebrá-la. O ministro só pode fazer o que as pessoas deixam ele fazer com elas. Sabe? Mas entenda que o Senhor aparece quando nós aparecemos. E qualquer um que estiver aqui pode ser ungido. E qualquer dia desses pode ser você. É melhor plantar boas sementes. Deus pode te fazer subir aqui para realizar algo. Eu posso te ligar e dizer, hoje eu conto com você no púlpito para um culto do Espírito Santo. E você vai querer o povo com você. Então é melhor plantar boas sementes para com qualquer um que estiver aqui. Glória a Deus, porque você colhe o que você planta. Eu acho que já tem algumas pessoas nervosas aqui. A qualquer momento, você está qualificado para ser usado por Deus. Bem, amém. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.